tá sendo um pouco complicado por alguns fatores. E agora tudo que eu vou falar aqui de críticas e tal é da escola dele com a visão de pai do meu filho. São várias crianças, outras devem estar ótimas, sem queixa nenhuma, e outras escolas. É porque isso também é muito relativo, no sentido de que cada experiência vai ser única. Sim. Então, assim, e cada criança é única, cada criança vai ter um jeito. Então, tipo, eu nem sei o que você vai falar ainda, mas obviamente que você vai falar um pouco sobre a sua percepção, opinião, experiência. Não é que você vá fazer dizer, se você disser que a escola é mil maravilhas, não quer dizer que ninguém nunca tinha passado problema, e não quer dizer que se você relate um problema, não quer dizer que as outras crianças não tenham problemas para relatar. E nisso que você falou, né, de cada criança é diferente e tudo, o que que a gente notou? Que no início, a gente notou e depois conversando com a professora, ela esclareceu. Ela foi muito rigorosa no sentido de cobrar dever de casa, falar que vai ficar de castigo quem não fizer, umas coisas que, assim, que eram comuns no nosso tempo, que hoje em dia, pesquisando sobre, não seria o mais atual, vamos dizer assim. E, e a professora falou, olha, realmente no início eu dou esse choque neles para eles pegarem no tranco, eu vejo que funciona, só que é isso, cada criança é uma. O Rafael é uma criança muito sensível, e quando ele é cobrado, assim, fala que ele que tá mal e tal, em vez de isso estimular ele, ele acaba se retraindo, ficando triste, ele se cobra muito. Então, assim, a gente teve alguns percalços nesse início, no sentido dele tá se cobrando mesmo. Se ele erra, a professora fala que tá errado, Rafael, você tem que refazer, é algo que para uma outra criança pode falar, ah, tá bom, vou refazer. Ele fica muito sentido. Então, assim, eu vejo que eu tô fazendo dever com ele, por exemplo. Ele errou uma perninha de uma letra. Ele apaga a linha inteira para refazer tudo. Ah, E é muito diferente de mim, porque eu sempre fui preguiçoso. Então, porra, se eu irmão, errei caramba. a perninha, primeiro que eu vou Ele já deixar. tá, começa que ele já tá apagando. Eu nem Já apagava. deixava, mas aí a mãe mandou apagar, eu apagava a perninha e ajeitava. Ele apaga a linha inteira e refaz. Só que ele acaba se cobrando muito e é uma criança de 6 anos, assim, ele não está estudando para o vestibular, não precisa ter esse nível de exigência. É uma coisa que parte dele e que a escola acaba que não tá amenizando isso. Então, assim, é muito conversar com a professora, troca de e-mails para tentar E parte explicar. também da parte também da questão de vocês educarem, né? Não tem como. A gente, no fim das contas, tem que educar o filho pro mundo. É, obviamente que. É porque eu já vi esse relato em outros pais também. Não esse relato que você falou, mas o relato da questão da criança estar numa turma e ter uma questão individual da criança, do bebê, etc. Só que assim, cara, e eu não tô dizendo que você faz isso, tá? Mas eu conheço gente que faz. Quer que a escola, tipo assim, não, resolve meu filho, tá ligado? Eu não vejo vocês fazendo isso. Mas é um pouco disso. Aí eu acho que cabe de nós também, como pais, ir preparando nossos filhos para o mundo também. Porque é isso, ele chega lá, pô, o Rafinha é a coisa mais importante do teu mundo. Lá naquela turma, meu irmão, ele é mais uma criança, tá ligado? E é saber lidar com isso também. Mas mais uma vez, não tô dizendo Sim, que você tem isso. Eu acho que você não tem isso. Mas me fez lembrar um pouco disso, porque eu conheço relatos que quando as pessoas contam, eu falo assim, não, beleza. Mas na minha cabeça eu tô, cara, teu filho é mais um na multidão, tá sim, ligado? não dá para fazer um atendimento personalizado para É, cada aluno. São 20 e poucos ali na é sala, caro. 20. Então, realmente, eu entendo que se para a maioria da turma funciona ela fazer essa pressão e tal, ele que vai ter que se adaptar, É, né? infelizmente. Mas, assim, é Vou dar algo que uma ele. pala cult agora, tipo, Another Brick in the Wall, tá ligado? É isso, tipo assim, é todo mundo moldadinho, né? Mas para ilustrar isso, por exemplo, um dia eu estava andando para minha casa e chegando perto da minha casa, ele começou a chorar e falar: Eu não posso ir para sua casa, eu não posso ir para sua casa. E eu fiquei até assustado, assim, me Eu abaixei e falei: lembro Filho, o disso. que que houve? E ele falou: Não posso ir para sua casa porque eu não trouxe o livro do dever de casa. E a professora falou que quem não fizer dever de casa vai ficar de castigo. Aí eu conversei com ele, expliquei que ele não ia ficar, que eu ia avisar na escola, porque assim, ele é muito pequeno. A responsabilidade nessa idade, acho que não deve ser atribuída ao Aham. aluno, deve ser aos professores, aos pais. E não tinha sido combinado. O combinado era só haveria um dever no fim de semana e não era um fim de semana. Então, no dia seguinte, eu tive que tranquilizar ele, falar, não, eu vou lá e vou falar que não é pra você ficar de castigo. E foi o que eu fiz quando eu levei ele pra escola no dia seguinte. Falei, olha, ele não fez o dever porque não tinha sido combinado, ele não estava com o livro, e eu não quero que ele fique de castigo. E ele não realmente não ficou de castigo.
Mas é isso, eu não sei se é o Com ideal. quantos anos ele aprendeu isso? 6 anos. Com 6 anos, o Rafinha aprendeu a primeira desculpa pra ele usar quando ele não fizer o dever de casa. Porque a primeira que eu aprendi foi o bagulho de cachorro comeu. Essa aí é bem melhor. Porra, meu pai esqueceu o livro, tia. Não, Não tem jeito. eu acho que conforme vai ficando mais velho, 7, 8 anos, ele passa a receber mais responsabilidade. Mas assim, é o primeiro contato dele com o estudo. Eu acho que essa pressão acaba criando um trauma, porque imagina, no início, que é pra ser a parte Eu mais também lúdica, acho. mais divertida, você já tem uma pressão, uma cobrança, um medo, a ponto de você chorar na rua, achando que vai ficar de castigo porque você não tá com o livro, não me parece ser a melhor forma de motivar. Mas uma coisa importante que você falou, eu conheço o Rafinha, né? O Rafinha a gente tá sempre junto da maneira do possível. O Rafinha, pelo que você falou, ele é assim. Então, por exemplo, do que você tá falando da cobrança e tal, é que a professora, ela, beleza, ela já explicou que ela faz isso no início para gerar um choque e meio provavelmente ela faz isso para nivelar as crianças. Mas a questão é a forma como o Rafinha reagiu a isso, porque isso que você está falando foi uma consequência dessa ação. Mas essa consequência, eu não vejo ela muito como uma culpa direta da pedagogia. E não tem ninguém culpado. Mas eu acho que foi uma consequência, talvez, da maneira como o Rafinha interpreta barra lida com a situação de culpa. Sim, porque é isso que a gente tá falando de não dá pra personalizar. Então, assim, ele já se cobra muito. Então, Aham, se a escola cobra mais e diz que não é suficiente, pra ele vai ter um peso muito maior do que de uma criança que é mais tranquila, que tá exato, ali, exato. que é como eu era. Eu queria fazer o mínimo ali, o que era obrigado a fazer, eu fazia.